Da entrevista. Bom, vamos lá. Hoje, comigo aqui, tem o nosso querido Mardélio Couto, nosso jornalista, fez uma série de reportagens mostrando a situação, né, do estado e os hospitais regionais. Aí eu falei, bom, Mardélio, boa tarde. Boa tarde. Quantos hospitais nós tínhamos aí como promessa? A promessa inicial, 6. 6 hospitais. Pois bem, aí foram várias reportagens, muita desinformação, né? A população tentando achar, o repórter correndo atrás, os números, busca dali, busca de lá. Ah, vão privatizar esses hospitais. E aí ficou uma loucura. Eu falei, bom, vamos organizar, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o secretário de saúde aqui do estado de Minas Gerais, o Fábio Baquerete, para poder explicar pra gente o que está acontecendo, qual é a real situação dos hospitais regionais. Por quê? A gente está enfrentando esse problema da crise respiratória, né? Os hospitais lotados, por exemplo, o João 23 lá, abarrotado de gente, aí fecharam o hospital do lado. O que está acontecendo? É um raio-x da saúde para você. Fábio Baquerete, como é que você tá? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, Travasco, Mardélio, bom demais. Eu queria saber primeiro o seguinte, como é que tá a situação dessa parte respiratória hoje aqui no estado de Minas Gerais? O estado é grande, né? Mas Belo Horizonte, região metropolitana, a gente já está sentindo uma queda no atendimento pediátrico. Hoje, João Paulo II, temos 6 leitos de UTI pediátrico livres, já aguardando novos pacientes vindo de Belo Horizonte e região do interior do estado. Mas me diz uma coisa, a turma não está vacinando, né? Lembra que 3 doenças, em especial das doenças respiratórias. Primeira doença, vírus sincicial respiratório, nome feio, mas que pega criancinha com menos de 2 anos, não tem vacina ainda no SUS, deve chegar ano que vem. Mas Covid e influenza, que é a gripe, são 2 doenças preveníveis com vacina e o povo ainda continua sem vacinar. E lembra que uma criança que nasce depois de 6 meses tem que tomar 3 doses da vacina de Covid e não estão tomando. E essas crianças estão internando e morrendo com a vacina no posto de saúde. Bom, e aí no meio dessa polêmica toda, a gente está mostrando imagens ali do hospital João 23 lotado, cirurgias canceladas, aí teve o fechamento do hospital Maria Amélia Lins. Baquerete, por que fecharam o hospital? Bom, essas imagens é importante a gente dizer, Travassos, não são novas, né? Foi presidente da FHEMIG e a gente via isso acontecendo historicamente e está entrando na conta do fechamento do bloco do Hospital Maria Amélia Lins. Olha, o Hospital Maria Amélia Lins, quando teve em janeiro a quebra do arco cirúrgico, que faz cirurgia ortopédica, nós levamos os trabalhadores para o João 23, 100 metros de distância. E nós conseguimos, então, fazer mais cirurgias no mesmo local do que fazia separado. Isso é comum, né? Se dividir o mesmo processo em 2 locais gera perda de eficiência. Então, hoje o João 23 faz mais de 1.000 cirurgias e somado, o Hospital Maria Amélia Lins e João 23 fazia menos de 1.000 cirurgias. Então, o número total de cirurgias hoje se faz é maior, mas vamos lembrar que está crescendo cada vez mais o número de pessoas que adentram o João 23. Mas vocês vão vender o Maria Amélia Lins? Vocês vão entregar para o setor privado? O que vocês vão fazer com ele? Vamos lá, não é privatização. O hospital é público, seus equipamentos é públicos. Nós buscamos parceiros para fazer a gestão do hospital e colocar pessoas para trabalhar. No nosso edital, primeiro lugar, ganharia quem fosse público. E foi o consórcio público que venceu. Lembrando que é um consórcio com mais de 90 prefeituras, prefeitos, especialmente da região metropolitana, que querem fazer cirurgias eletivas. E além a gente pode fazer 500 cirurgias a mais por mês. Belo Horizonte tem uma fila de 30.000 pessoas em casa. É importante que a gente não quer ver corredores cheios, mas temos 30.000 pessoas em casa esperando uma cirurgia, por mais de 2 anos às vezes. Bom, aproveitar, Mardélio, você fez um verdadeiro raio-x sobre a parte da saúde, né? E aí a gente conversando aqui nos bastidores, o Zema tinha prometido quantos hospitais? 6 hospitais, né? Promessa de campanha, que são os hospitais regionais. O que você encontrou quando você se debruçou sobre esse tema? Seguinte, sobre os 6 hospitais regionais, né? Já estava lá no plano de governo do governador em 2018, eu li os 2 planos de governo. Quando o governador nem era ainda governador, ele já falava que era urgente a necessidade de retomada desses hospitais regionais. Em 2022, ele cravou que entregaria até o fim do mandato. E aí tem um ingrediente novo, que é o dinheiro que veio da repactuação da tragédia de Brumadinho, ou seja, agora tem recurso. A gente está no 7º ano do mandato do governador e ainda não foram entregues nenhum dos hospitais foi entregue. O governo está dizendo que vai entregar até o fim do mandato.
Só que sobre essa situação, gostaria até de começar perguntando isso ao secretário Baquerete. Inicialmente eram 6 hospitais, parece que agora já não vão ser 6 mais, né, secretário? Tem um imbróglio muito grande com o Hospital de Juiz de Fora e queria perguntar para o senhor assertivamente, ele não vai mais ser entregue, desistiu da obra do Juiz de Fora e por quê? Vamos lá, 6 hospitais regionais, vamos em ordem. O primeiro é ficar pronto Divinópolis, fica pronto fisicamente a obra nos próximos 2 meses. Então não é à toa que ela é a primeira obra a ser entregue, é porque foi a única obra conservada pelos municípios, pelos prefeitos no decorrer do processo. Então, mais de 220 leitos serão entregues no segundo semestre de Divinópolis, assim como o Teófilo Otoni. O Teófilo Otoni vai ser gerido pelo Hospital Mário Pena, aqui de Belo Horizonte, ganhou o edital de cessão, e o Hospital Divinópolis vai virar um hospital universitário da Universidade Federal de São João del Rei. Primeiro semestre do ano que vem, 7 Lagoas fica pronto no final do primeiro semestre, assim como o Governador Valadares. Esses 2 hospitais. E por fim, Conselheiro Lafayette, no final do ano que vem, é a única obra que não começou com força total pela judicialização do processo da licitação. Já Juiz de Fora, quando a gente iniciou, para reiniciar uma obra, a gente teve que rever toda a sua parte do projeto arquitetônico. E na hora que foi avaliar, Travassos e Mardélio, quebraram-se colunas para avaliar, faltava ferro nas colunas. As colunas não encontravam as vigas. Isso era um problema estrutural reconhecido muito grave. Então nós do Estado decidimos não assumir uma obra mal executada, que já está inclusive na promotoria do município, sabendo dos erros de execução. Mas nós já estamos em contato com o município de Fora, ou seja, esse prédio é do município, nós não estadualizamos ele, para a gente investir no novo HPS, Hospital Pronto Socorro, que é um problema. Então estamos aí com o município de Juiz de Fora em conversa para que decida como investir melhor no município, que não seja num hospital mal construído por falta de estrutura física. Ou seja, os caras construíram um hospital e não tinha ferragem, não, é isso? Vocês lembram você não estava aqui ainda, mas deve lembrar, o Mardélio lembra com certeza, um viaduto na época da Copa das Confederações que caiu. Guararapes. Foi por falta de ferro. Nós não podemos pôr pegar um hospital para terminá-lo faltando o básico. Bom, o senhor falou aí, Divinópolis, Teófilo Otoni, 7 Lagoas, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora. Falta um. Então, Valadares, Teófilo Otoni, 7 Lagoas, Divinópolis, Conselheiro Lafayette e Juiz de Fora. Perfeito, tá. E aí, o Mardélio... Só fazer um ponto aqui. Tem uma coisa grave aí, um hospital que gastou dinheiro público, pôs dinheiro e não foi entregue. Tem que saber, dá pra saber quem errou, qual gestão que errou, essa obra é de qual governo, porque é o meu dinheiro, do Travassos, de quem tá nos ouvindo agora. Não tinha nem pensado nisso. Eu tava pensando na saúde. Você já vem falar no dinheiro, mas vamos lá, isso é fato, né? Nosso dinheiro. O convênio do Estado já está em fase de prestação de contas, eles vão ter que devolver todo o recurso para o Estado, e os responsáveis por isso, o Ministério Público da região já está cobrando os responsáveis, já tem identificação dos responsáveis pela execução da obra, se eu não me engano, 2012, 2013, algum tempo atrás, e eles já estão sendo responsabilizados de forma individual pela má execução do recurso público. É governo do Estado nesse período ou município? Quem executava os hospitais regionais eram os municípios através de convênios do Estado. Por isso que essa construção e esse terreno é do município, não é do Estado. Então, agora, o senhor falando sobre esses hospitais, para construir um hospital deles, o senhor já falou comigo uma vez aqui, sei lá, 200, 300 milhões. É o valor para construir. Agora, gente, eu fiquei assustado em saber que você gasta o mesmo valor por ano para manter um hospital desse. E aí o Estado está tomando essa decisão de repassar essa responsabilidade porque não tem grana, é isso? A gente não pode fazer uma execução direta do Estado. O que é direta? É a gente criar um concurso público e colocar profissionais efetivos, que nós temos a limitação da lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos aumentar o número de trabalhadores da FEMIG do que estava trabalhando em 30 de setembro de 2015, quando nós batemos, há 10 anos atrás, a lei de responsabilidade fiscal. Então, quais as opções que nós temos? Uma delas, que é a que nós viabilizamos, porque esses hospitais, hoje 80% da nossa assistência hospitalar é feita por filantrópicas, a gente cede um equipamento novinho, sem dívida, por uma filantrópica. Vai ter o financiamento do Estado, que já está pactuado, o financiamento do recurso federal, que também é pactuado, e do próprio município. E a filantrópica faz uma gestão mais eficiente, mais barata, se comparado com o setor público. E a gente consegue achar
a viabilidade dos hospitais. Não é à toa que tivemos a concorrência e tivemos interessados. Eles sabem que vale a pena o modelo. Mardélio. Eu queria só falar sobre um ponto de Divinópolis. Tem um ponto muito importante que o secretário está dizendo que vai entregar as obras no segundo semestre, mas tem uma parte burocrática. Vou tentar explicar aqui para o ouvinte de uma maneira simples. Lá, em Divinópolis, o terreno é da prefeitura, o hospital é do estado. E o secretário está dizendo que quem vai fazer a gestão são profissionais da EBSER, que são ligados ao governo federal e depois seria passado para o UFSJ, que é a Universidade Federal de São João del Rei. Tá vendo aí? Município, estado e governo federal. Isso é bom, não é? Não, pois é, mas tem um embrólio. Isso tem que ser tudo legalizado, passado pela Assembleia. Então o que tem que fazer? Tem que passar esse terreno do município, doar para o estado, depois que o estado ter o hospital e o terreno, isso depois tem que ser transferido para o governo federal. Aí eu queria perguntar isso para o secretário assertivamente. Eu sei que a doação do terreno em primeiro turno foi votado na Assembleia. O senhor acha, secretário, que vai dar tempo de transferir esse terreno para o estado, depois do estado pegar o terreno e transferir o hospital já pronto, tudo isso para o governo federal? O que eu tô querendo chegar no ponto é, não há o risco do hospital ser entregue, a obra ficar pronta no segundo semestre e não funcionar? Olá, a burocracia vai impedir isso? Isso. O que nós buscamos nesse processo? O Mardélio descreveu muito bem. A estadualização, nós já estamos buscando ela há mais de 2 anos, né? A estadualização. Nós conseguimos, dentro de uma composição com o Ministério Público, iniciar as obras em um terreno que não é nosso. Exatamente, porque se a gente esperasse essa burocracia acontecer, só iríamos iniciar a obra agora, depois dessa estadualização. Então, nós conseguimos uma composição e iniciamos a obra. Então, a obra já iniciou e vai terminar agora. Vai ser estadualizado, nós não vemos nenhum risco da Assembleia ser contra, nem deputados da base, muito menos da oposição. Lembrando que a oposição, inclusive, parte dela é da região e tem total interesse na abertura do hospital. E aí a gente vai fazer a doação ao hospital, à Universidade Federal de São João del Rei, porque para a EBSER entrar tem que estar doado. Mas já temos um termo de acordo assinado com a EBSER, a gente já começou a repassar recursos para compra de equipamento e já estão comprando. As adequações físicas, algumas, porque o hospital universitário é um pouco diferente das normativas que nós temos. Então nós estamos conseguindo fazer, Mardélio, em paralelo. Lembrando que os alvarás de funcionamento só ocorrem depois que o hospital de fato terminou a sua obra. Tem o prazo para os alvarás. Mas a expectativa nossa, junto com a EBSER, é que esse processo ocorra no segundo semestre e no primeiro ano letivo da turma da Universidade Federal, que ocorre agora em janeiro. O hospital está abrindo e de forma paulatina. Então, o que a gente entende? O hospital deve ser entregue lá para agosto e toda essa parte burocrática final aconteça no segundo semestre. E o funcionário? Porque a turma fala assim, com esse modelo novo, o funcionário público vai ser prejudicado. Como é que fica essa situação do funcionário hoje que está atuando? Mas a gente tem ali aquele teto de 49%. Quem está ali naquele bolo não mexe. Mas e esse que entra agora? Que modelo de negócio é esse? Que vocês vão contratar mais barato do que hoje um funcionário público? Essa é a vantagem, que a gente não contrata ninguém. Qual que é a vantagem da EBSER, né? No caso da Universidade Federal, além da gente poder fazer a formação de profissionais em Divinópolis e região, residentes de anestesia, cirurgia, enfermeiros, fisioterapeutas, faz parte da universidade formar melhor e fixar. Ele é orçamentado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Então, eles contratam, a folha de pessoal é do governo federal e a gente vai pagar o custeio dele. Então, é uma vantagem que não pesa na folha nossa. Já a SSA, que é o outro modelo que nós estamos pondo na FEMIG e a OS, todos os servidores, os direitos são garantidos. Eles são cedidos, tanto a OS como a SSA. Sem perda de nenhum direito. Não perde nada? Nenhum direito, todos eles. Mardélio, queria falar sobre a situação do João 23. Se o secretário me permite, queria rodar um áudio aqui de um ouvinte que nos procurou, o motorista Felipe Augusto Lourenço, de 24 anos, que nos procurou por causa da situação do João 23. Ele vai descrever a situação do João 23 aí pro secretário. Que eu tô mostrando no vídeo, os corredores super lotados, não tem onde colocar mais gente aqui no Hospital João 23, tem bastante gente machucada, precisando de cirurgia e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá todo mundo aguardando a cirurgia. O hospital aqui tá triste, viu? A realidade dele tá triste. E eu mesmo, tem 3 semanas que eu tô aqui, e infelizmente até hoje não consegui fazer minha cirurgia por falta de cirurgião, de leito, anestesista, né? Tá muito triste, só. Todo mundo precisando de fazer cirurgia, de ser cuidado, mas infelizmente é isso daí, ó. E todo dia tá assim, todo dia
todo dia os corredores tá super cheios. Tem o que fazer, tá difícil. Secretário, eu disse que meu sonho é levar o governador Zema e eu só vou tirar a minha barba quando for com ele até lá, pra ele ver isso de perto. Porque assim, quando a gente recebe esses áudios, esses vídeos, isso é desesperador. Antes do senhor responder, me dá a entrevista com o rapaz que caiu de moto, né, nesse final de semana no Anel. Ele vinha com a companheira, caiu de moto. Graças a Deus, o acidente não foi tão grave, né? Mas ele poderia ter parado no João 23. Roda aí, ó. Olá, meu nome é Victor Hugo Campos, sou motociclista há várias décadas. Estava subindo o anel rodoviário, o asfalto novo, né? Com muito petróleo e com várias marcas de óleo deixado por caminhão, mas que estava mais imperceptível por causa da cor do asfalto escuro. Eu estava fazendo uma curva moderada, não era uma curva muito forte, e a moto perdeu a traseira e depois a frente. E a minha dica aí é para as autoridades, né? Quando tiver asfalto novo, ter mais sinalização, né? Cones, placas sinalizando, que não tinha nenhuma. Conferir, né? Fazer mais fiscalização nos caminhões que ficam vazando óleo. Se eu não tivesse com equipamentos de qualidade, né, de proteção e preparo físico, eu tinha me machucado muito ou até sido uma coisa fatal. Bom, e a realidade do Anel, ela é diária, né? A gente vê isso acontecendo todos os dias e essa turma vai no João 23. Então o que está acontecendo? São muitos acidentes que estão superlotando o João 23. A gente não consegue desafogar isso. Quando que essa realidade vai melhorar lá? Bom, exatamente como o Ardélio falou e o que apresentou aí é a realidade do João 23 há alguns anos. O João 23, ele sozinho não está conseguindo esse aumento. A gente tem um aumento de 15% a 30% por ano de acidentes, especialmente de motos, que são acidentes mais graves. E aí a gente tem que buscar uma forma mais definitiva. E a forma definitiva, pensando a médio prazo, vai ser a novo hospital de PPP. O novo hospital do Galba Veloso vai levar o João Paulo II para lá e o João 23 vai crescer para dentro do hospital infantil, que é interligado, com mais leitos, com mais CTI. Mas hoje, na nossa capacidade que nós temos no João 23, nós nunca fizemos tantas cirurgias na nossa história. 1.100, 1.200 cirurgias, nunca tivemos tantas anestesistas na nossa história. Mas se você olhar hoje, o Risoleta Neves vai estar lotado desse jeito, o Odilon Beres vai estar lotado desse jeito, todos os outros hospitais de trauma, não é nada diferente do que é isso tudo. Mas hoje o João 23 tem 50 pacientes clínicos aguardando transferência para outros hospitais. O João 23, ele é do trauma, mas lá chega tudo, chega infarto, chega AVC e a gente não consegue tirar esse paciente para os outros hospitais. O que nós estamos fazendo? O Júlia Kubitschek está começando cirurgias ortopédicas de mão, de plexo braquial agora. A maternidade Odete Valadares, que tem CTI e bloco cirúrgico, também está fazendo cirurgias ortopédicas para a gente poder esvaziar os pacientes sem ser do que precisa estar no João 23. O João 23 tem esse problema, é uma porta de entrada de vários pacientes. É um hospital de campanha, de guerra. Se o João 23 não tivesse pacientes clínicos hoje, que não é o perfil dele, infarto, AVC, ele não teria corredores cheios. Esses são os que mais ficam. Então a gente precisa tirar o paciente não cirúrgico, não politraumatizado, não grande queimado do João 23. Nós temos o novo hospital em Vespasiano sendo construído, isso vai ajudar o Vetor Norte a esvaziar e ser atendido por lá. Nós temos esses investimentos na região metropolitana, porque Belo Horizonte, o João 23 não está conseguindo sozinho dar conta de tantos casos. E isso é um outro ponto, nós estamos no Maio Amarelo. Nós não podemos não enfrentar os problemas das motos nas áreas urbanas. Tá uma epidemia de acidentes. A gente vai aumentar o João 23, dobrar o João 23 e nós não vamos atacar. O maior problema é a prevenção do acidente e isso nós temos que atacar. Ô secretário, mas só um ponto. Vamos finalizar, o horário, enfim. Esse ouvinte que a gente colocou, ele estava 3 semanas no João 23. O João 23 é um hospital de urgência e emergência. Ele disse que o osso dele estava até calcificando no lugar, ouviu dos médicos, no lugar incorreto, porque tanto tempo que ele estava esperando para o procedimento.
Ele estava no João 23. Esse paciente não deveria estar no Amélia Lins, que está parado agora, fechado. Ele não está ocupando nenhum lugar. Não. A equipe do HMAL está fazendo um terceiro turno no João 23. Não tem queda de cirurgia. Ele deve estar tomando antibiótico venoso por osteomielite. Então não dá para a gente falar de um caso específico. A maior parte dos pacientes que mostram que demora 1 a 2 semanas de cirurgia, está tomando antibiótico venoso, tem que esperar o ciclo do antibiótico para poder fazer a cirurgia. Então não é por falta de horário no bloco cirúrgico, são condições clínicas que não foi abordado. Muitas vezes ele não sabe ou não falou aqui pra gente, mas o terceiro turno de... Gente, é número. 250 cirurgias no HMAL, 700 no João 23, dava 950. Hoje são 1.100, nós fazemos mais cirurgias. Então não tem motivo de achar que a fechamento do HMAL está cancelando cirurgias que não eram canceladas antes. Então o que você está me dizendo é que às vezes o cara entra com emergência, ele precisa fazer uma cirurgia, só que você tem que estabilizar o sujeito para poder fazer a operação. 3 semanas? A infecção muitas vezes, antibiótico venoso dá 14, 21 dias. Isso depende. Às vezes fez a primeira fixação, demora o tratamento, então a gente tem que ver individualmente. Mas nem sempre a forma que aparece aqui é exatamente o que está acontecendo. A gente pode pegar exatamente esse caso e eu passar para vocês o que aconteceu. Então me passa, secretário. Claro, bom, eu queria agradecer a participação do secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, do Mardélio Couto. Gente, o objetivo desse bate-papo é esclarecer e tirar as dúvidas sobre o que a gente está vivendo no dia a dia. Agora, nós precisamos de um esforço da população, né, na prevenção. E aí, nada de ir acima do limite de velocidade. Se beber, não dirija. Respeite as leis de trânsito, porque a gente está vivendo uma guerra. E você pode ser vítima, né, numa via qualquer e precisar de atendimento no João 23. Então é uma campanha de conscientização. E aí eu já vou pedir à produção, Clarissa, manda uma mensagem para essas empresas de aplicativo perguntando quantos motoristas estão atuando na plataforma aqui em Belo Horizonte, seja no carro por aplicativo ou por moto, porque a impressão que eu tenho é que isso não tem controle nenhum, gente. E isso é ruim para quem está no aplicativo, porque você acaba pulverizando, né? É muita gente para trabalhar, diminui a grana que vocês estão ganhando e transforma um verdadeiro caos à cidade. E aí a cidade tem que começar a discutir disso para cobrar dessas empresas esse caos no trânsito que a gente está vivendo e o aumento na área de saúde. Então cobra dessas empresas para a gente saber o número real, porque assim, eles anunciam que um motorista, por exemplo, de aplicativo no Uber ganha em torno de R$7 mil trabalhando por mês aqui, de 7 a 8 mil reais, está na plataforma deles. Eu quero saber quantos estão nessa situação. Essa é a média, mas quantos motoristas nós temos hoje aqui? Você vai pegar um número de motoristas que estão atuando no táxi e quantos estão no aplicativo por carro, quantos estão por aplicativo por moto, e a gente faz um raio-x para ver aonde está a raiz do problema. Fábio, obrigado aí pelo bate-papo. Mardélio Couto, muito obrigado. A hora certa são